Na segunda-feira passada, dia 17, o caso Vitória Regina teve atualizações. E aparentemente, um dos maiores suspeitos já está preso e confessou. Mas vamos lembrar o caso um pouquinho. Vitória Regina era uma moça de 17 anos que desapareceu no dia 26 de fevereiro, enquanto ela voltava do trabalho, trabalhava no shopping, né? E voltava do trabalho às 23 horas. O expediente da jovem, que era operadora de caixa numa loja, ele terminava às 23 horas. O trajeto de volta incluía ela pegar 2 ônibus, mais uma estrada de terra que ligava a última parada até sua casa, que era um percurso de mais ou menos 15 minutos, que ela sempre fazia com o pai. Nessa noite do dia 26 de fevereiro, contudo, o veículo da família estava com defeito e por isso o pai de Vitória não pôde buscá-la no ponto. E aí, Vitória acabou descendo sozinha no ponto e nesse trajeto de 15 minutos ela desapareceu. Câmeras de segurança do shopping gravaram o momento em que Vitória sai do shopping e vai até o ponto de ônibus pegar o ônibus. Durante a viagem de volta para casa, a Vitória teve a impressão de que ela estava sendo seguida. Inclusive, ela mandou muitas mensagens para uma amiga, inclusive uma amiga que muita gente está achando que está envolvida nisso aí, embora a polícia não ache, né? Ela disse, tá achando que estava esquisita, estava sentindo uma intuição de que ela estava sendo seguida e ela compartilhou com a amiga esse medo. Vitória disse para a amiga que ela achava que ela estava sendo seguida por 2 homens. Um desses homens seria Michael Santos. Além dele, teria mais 2 rapazes que estavam, né? Tinha alguma chance de estar envolvido nesse crime. Um deles era um conhecido de Vitória, Gustavo Vinícius de Moraes, e o outro era Daniel Lucas Pereira, que também era amigo de Gustavo. O Daniel teria feito vídeos de Vitória no trajeto de casa para o trabalho. Parecia então que os 3 estavam stalkeando a menina. Durante o trajeto que ela estava fazendo a pé do último ponto de ônibus para casa, a Vitória mandou áudios para essa amiga contando que ela estava com medo. Tinha passado um carro com esses 2 rapazes, passaram por ela e a assediaram. Então ela estava realmente com muito medo. Em seguida, ela disse que ela viu o carro dos rapazes entrando numa favela e garantiu para a amiga que estava tudo bem, que o susto tinha passado, coitada. O corpo de Vitória foi encontrado no dia 5 de março numa mata perto da estrada do Cajamar, que é a região onde a família dela mora em São Paulo, mais ou menos a 5 quilômetros da casa da garota. E a polícia, quando fez o reconhecimento a vítima já estava em avançado estado de... Segundo as investigações, né, do IML, a Vitória Regina teria sido morta com 3 golpes de... E tinha, inclusive, sinais de... Apresentava cortes no tórax, no pescoço e no rosto, na região do nariz. E também estava nu e com a cabeça raspada, embora sem sinais explícitos de VS. A polícia investigou os 3 suspeitos, mas prendeu apenas o Michael, que realmente está preso, e hoje a polícia considera que os outros rapazes não tinham nada a ver com ele, que na verdade ele agiu sozinho. Das 16 testemunhas ouvidas, 2 testemunhas disseram que sim, o Michael estaria envolvido. A primeira das 2 testemunhas contou que viu o carro de Michael estacionado numa posição que dava para certinho para ele ver o ponto final de onde a garota sumiu. O carro foi apreendido e encontraram um fio de cabelo dentro do carro, que vai passar, obviamente, por exames de DNA para identificar se pertence ou não à Vitória. Outra testemunha disse que viu uma movimentação esquisita na frente da casa de Michael na madrugada do dia 27 de fevereiro. E que essa casa inclusive fica ali mais ou menos no trajeto que a Vitória teria que fazer na estrada de terra. Na verdade, a casa do Michael fica 2 quilômetros da casa de Vitória. No início de março, a polícia solicitou 3 pedidos de prisão temporária para os 3 suspeitos ali, só que a justiça decretou a prisão apenas de Michael, que foi preso no dia 8 de março. Fica muito esquisito na investigação, que pode sim ter a ver que eles estavam juntos, porque, por exemplo, o Gustavo, ele era, digamos, um ex-peguete, um ex-namorado de Vitória. E na hora que ele foi na polícia, ele mentiu, dizendo que ele não sabia dela, não ouvia nada sobre ela nos últimos 4 meses. Mas eles viram que ele recebeu, sim, uma chamada de Vitória no dia do desaparecimento dela. E a análise do localizador do celular fala que ele estava perto, se não em frente à casa de Vitória, no dia que ela desapareceu. O terceiro suspeito não foi preso, mas teve seu celular apreendido e a perícia fez lá, está, né, com o imposto do aparelho, justamente porque ficou sabendo que esse moleque fez, o Daniel, né, fez filmagens de Vitória no ponto de ônibus. Então, aparentemente, havia aí um envolvimento e uma premeditação. Mas a Polícia Civil do Estado de São Paulo diz que tinha absolutamente certeza, pelo menos no envolvimento do Michael, que inclusive foi apreendido e confessou o crime neste domingo, dia 23 de março. O Fantástico mostrou trechos da gravação da confissão de Michael.
O Michael, ele tem 23 anos, ele é casado, né? E ele disse para a polícia que a Vitória teria entrado no carro dele por vontade própria, porque ela o conhecia, porque eles dois tinham tido um casinho há 1 ano e meio atrás, que não era um caso sexual, mas que eles tinham tido um caso. E segundo ele, a Vitória estaria ameaçando de contar para a esposa dele. Então, na quarta-feira de carnaval, depois de um jogo do Corinthians, o Michael resolve andar por ali, porque ele sabia onde a Vitória andava, e tenta conversar com ela. Então ele vai ali com seu carro, que é um Toyota Corolla, chama ela para conversar, ela aceita, pede, pelo amor de Deus, para ela não contar sobre o tal envolvimento que eles tiveram. Ele explicou para a polícia que ele estava conhecendo a esposa quando teve esse envolvimento com a Vitória e etc. Ela teria ficado nervosa, ela o agrediu, ela o arranhou o rosto, inclusive no primeiro depoimento que ele deu, ele estaria assim com os ferimentos visíveis, mas que provavelmente não foram de agressão, né, gente? Provavelmente foram ferimentos de defesa dela. O Michael teria, segundo ele, pegado uma carrega no seu automóvel para se defender, que inclusive ele tirou fotos, né, tinha fotos, e ele a atingiu no pescoço e no rosto. E ele disse que foram só 2 golpes, mas a própria perícia disse que tinham sido 3. E aí ele disse que tinha jogado a faca no rio e que ele não tinha nenhuma arma, embora todo mundo achou que ele forçou a Vitória a entrar no carro com uma arma de fogo, mas ele disse que não tinha e que a foto que ele tinha de fogo era a imagem que ele tinha tirado da internet. O Michael disse que a Vitória desfaleceu, então ele a colocou no porta-malas, levou ela para casa no porta-malas e ficou lá até que ele pegou uma pá e acho que uma enxada, que ele levou ela para o matagal e a enterrou. Mas vamos lembrar que o corpo de Vitória não foi encontrado enterrado. E aí o Michael, perguntado sobre isso, ele disse que não sabia como é que isso tinha acontecido. Inclusive também não sabia porque que o corpo estava nu e sem cabelo. Ele se arrumou, tomou banho, foi trabalhar às 7 horas da manhã, voltou para casa às 17, e aí ele teria pegado os pertences de Vitória, botado fogo, colocado numa sacola de lixo e jogado num lixo ali perto do campo de futebol que não ficava perto da casa dele. Segundo o Michael, o carro não teria ficado com nenhuma mancha de sangue, apesar dele ter esfaqueado a menina, e ele disse que lavou o carro mesmo assim. Então a polícia, apesar de ter apreendido, ficou evidente que teve uma série de furos na história que ele contou. A meu ver, foi uma tentativa do Michael de diminuir, já que não tinha como evitar que foi ele que fez, porque tinha muitos indícios, ele pelo menos diminuir, por exemplo, a questão da premeditação, porque a gente sabe que na lei brasileira, premeditação é um agravante que pode piorar muito o caso. E também os aspectos de as provas que a polícia tem contra Michael. Primeiro, além da confissão do suspeito, eles apontaram que ele estava assim na cena do crime, embora ele tenha negado no início. Ele começou dizendo que ele estava em casa na noite com a mulher no dia 26, mas depois eles conseguiram comprovar e ele confessou que estava lá. Também a polícia, contrariando o que o Michael disse, os investigadores sabem que foi premeditado porque o Michael teria comprado uma balaclava, essa touca, né, ninja, na internet. E também no local onde foi encontrado o corpo de Vitória teria se encontrado essa pá e essa enxada que o padrasto de Michael disse que sim, pertencia à casa onde eles moravam. A perícia feita no celular de Michael contestou que ele seguia a garota, acompanhava a garota desde 2024 e encontraram mais de 50 fotos dela no celular. Mas também não encontraram aí nenhum indício de que eles se conheciam, de que tinha uma conversa entre eles, nada. Encontraram sim que ele estava meio que a stalkeando. Segundo os peritos, Michael teria agido sozinho porque ele tem uma personalidade narcisista, egocêntrica e controladora, e ele provavelmente não teve ajudas, né? Só que a própria família e amigas da vítima dizem que provavelmente, se foi essa perseguição, teria sido por stalker e que tinha mais gente envolvida porque tinha gente que sabia aonde estaria Vitória e ela estava sendo acompanhada. Os familiares também e amigos atestam que Vitória provavelmente nem conhecia Michael, que eles não tinham relação nenhuma e foram totalmente contra essa ideia de que ela tinha tido um caso com ele, e o pai dela inclusive disse que foi uma tentativa do Michael de manchar a memória da filha dele, como se ela tivesse algum tipo de responsabilidade por que tinha acontecido. No fim das contas, a defesa alega que Michael não cometeu o crime e que ele teria confessado o crime sob coação, o que nos vídeos que o Fantástico publicou nesse domingo, que eu inclusive coloquei aqui no canal, não dá para perceber. Não tem como saber se realmente foi feita uma coação antes e depois do vídeo. O que dá para perceber é que provavelmente o Michael não sabia que ele estava sendo gravado. A polícia diz, enquanto a defesa diz que no fim das contas essa confissão seria ilegal porque foi feita sem a presença dos advogados do acusado. Para a reportagem do Fantástico, ficou bastante claro que a família e amigos acham que essa história está muito mal contada, que Michael não teria agido sozinho e que a motivação com certeza não foi essa, porque amigas mesmo disseram que nunca ouviram ela falar de Michael
e que não fazia parte do perfil psicológico de Vitória ameaçar ninguém por coisa alguma. Então parece mais uma vez uma tentativa do suspeito de diminuir o que ele fez e jogar aquela de que tinha sido um crime passional, que eu me defendi, que ela ficou muito nervosa. Essa conversa que a gente ouve há 2 milhões de anos. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. Foi muito triste. É isso. Trago aqui novidades, se elas houverem. Gente, um dia depois de eu gravar o vídeo, aqui já apareceu novas questões do caso Vitória Regina. O Michael contou no áudio que ele teria sido coagido para dar aquela entrevista e que ele mentiu no seu depoimento. Ele disse que ele foi colocado num banheiro sujo e foi coagido para dar aquilo ali, né? Inclusive ele deu a confissão fora dos seus advogados e realmente estava esquisita a confissão dele, porque a confissão dele não tinha nada a ver com o crime. Mas agora a polícia decidiu fazer a reconstituição do crime para saber realmente o que foi acontecer. Então, esse caso não para. Vamos continuar acompanhando aí.